agora é a língua inglesa, né? E essa, de todas as matérias, talvez seja a mais interdisciplinar. Porque a hora que vocês pegam a prova, os dois textos que nós teremos na FUVEST amanhã, com as suas 5 questões, são textos que sempre vão abordar alguma matéria que vocês conhecem. Aqui nós temos um exemplo de química, que nós já vimos hoje. Vamos ver no inglês como é que aparece. Pode ser um texto de história, economia. Então, nós sempre temos, embora seja a prova de inglês, abordando algum tema já conhecido. É claro que eu não vou dar aula de química agora para vocês, mas olha como vocês têm aqui acidoses, né? Olha como você fala bonito, acidoses. E palavras importantes aqui, como nós temos. Ele fala, né, que ocorre quando o pH do sangue cai abaixo do 7,35 e pode ser due to, devido a. 2 palavras aqui que nós podemos encontrar numa variedade de texto. E lembrar que quando nós temos below, e aparece muito nos textos, quer dizer prova. É below. E quer dizer o quê? Que é abaixo, below abaixo, tá? E, então, ó, falls below, caiu, tá? E o due to, devido a, que vai mostrar uma causa. E 2 palavras que nós vimos, sempre vemos muito em texto, que é o increased e decreased. Aqui está na química. Mas o que a FUVEST gosta e muito? Trabalhar com texto de economia. Vem geralmente um texto do The Economist. E aqui, se você fala de inflação também, de PIB, que é GDP em inglês, está falando do Produto Interno Bruto do inglês, increased é o que teve aumento. E o decrease, diminuição. Tá? Então, quando fala increased acid production, está ali uma produção aumentada de ácido. E o decreased, diminuição. Então, atenção a essas 2 palavras amanhã, increase e decrease, porque em textos que a FUVEST gosta muito, essas 2 palavras têm uma importância muito grande na hora da interpretação. E outro detalhe que vale nós lembrarmos muito são os cognatos. Naqueles artigos que a FUVEST coloca, os cognatos que nós temos, e são muitos, são cognatos verdadeiros, porque são temas, são assuntos, artigos científicos, ou políticos. Então, importante atenção a esses cognatos. Então, lembrar bem dessas. Increased, aumentou, decreased, caiu. Outras que nós temos, o rise. Se o below caiu, o above é acima. Então, quando eu falo rises above, aumentou acima de. E que vale para uma variedade de textos que nós temos para falar de aumento. E lembrar de novo do above, acima. E o due to, de novo. Esse vocês vão também, essa expressão, vocês vão ver muito. Pensando no devido a alguma coisa, apresentando uma causa. E tem até uma questão que pode ter. Due to, tem como um sinônimo, because of, falando o quê? Dando uma consequência, uma causa. No mais, queridos, uma excelente prova. Sucesso para vocês amanhã. Que o Glauco vem aqui agora. Gente, bom dia a todos. Tá baixo, bom dia. Prazer incomensurável ver vocês. Já desejando uma prova maravilhosa amanhã. Quando a gente começou a pensar na nossa aula dica, a gente pensou no seguinte, em falar para você no formato da prova de língua inglesa, que é aquela prova que, em geral, a galera despreza, assim, né, mas que é importante pra caramba, porque como todo mundo acaba desprezando, você que vai bem, vocês que vão bem, vão sair na frente da grande maioria. E, pensando na estrutura da prova, é sempre importante a gente lembrar que a prova da FUVEST, para nós professores de inglês, a gente nunca erra a nossa dica. Vocês vão ter de ler 2 textos amanhã. Vocês vão ver. E esses textos, pessoal, normalmente eles são num formatão
bem característico da FUVEST também. Eles vão tirar os textos das grandes mídias, no formato jornalístico informativo. Provavelmente você vai ter de ler 3 questões para um texto e 2 questões para o outro. As questões são em língua portuguesa, então já para você se ambientar com o vocabulário, para você se ambientar com a temática do texto, vale você dar aquela lida legal nas questões e nas alternativas. Quando você chegar ao texto especificamente, em geral a FUVEST vai apresentar para você um texto que tem 3 parágrafos, mas esses parágrafos vão estar unidos. Então, você não vai conseguir identificar aqui é o primeiro parágrafo, o segundo e o terceiro parágrafo. Eles vão juntar os 3 parágrafos. E esses 3 parágrafos vão trazer as perguntas de maneira muito clara para você. A alternativa certa da FUVEST, normalmente, é a tradução de uma passagem do texto. Tradução mesmo. Então, é engraçado que a gente sempre brinca que quem acaba indo mal, às vezes, na prova da FUVEST é o aluno que sabe um pouco mais de inglês, porque ele fica procurando pelo em ovo. Então, o que a gente queria dizer para vocês é, procure a alternativa clara. As outras são bem elaboradas, mas a alternativa que trouxer a tradução de uma passagem é a alternativa certa. Vale lembrar também que no primeiro parágrafo, você vai encontrar, ou no comecinho do texto, né, você vai encontrar a primeira questão. Mais para o final, mais para o meio do texto, a segunda questão e a terceira questão, normalmente no último parágrafo, no finalzinho. Vale lembrar também que a temática, normalmente, daí a gente ter selecionado algumas palavras para falar no vocabulário, normalmente se relaciona à medicina, se relaciona às tecnologias, e pode ser também interdisciplinar. A gente estava conversando, né, outro dia, que das 9 questões interdisciplinares que existem na prova da FUVEST, nunca caiu nenhuma de inglês. E é engraçado porque inglês é muito fácil de você fazer questão interdisciplinar. E aí a gente pensou alguns temas que as outras disciplinas vão falar e trouxe um vocabulário específico para a gente trabalhar com essas disciplinas. Dê uma olhadinha nesse texto aí, rapidamente. Ele vai lembrar a gente do quê? De que momento da nossa história? Golpe de 64? Então a gente destacou algumas palavrinhas lá para mostrar para você tentar memorizar, porque não vale a gente tentar memorizar em agosto. Tem coisa que a gente tem que fazer na véspera da prova mesmo. O decoreba tem que ser na véspera da prova, né? Então olha lá, ó. Remembering Brazil's military coup 50 years later. Não vou falar comemoramos 50 anos, porque é um golpe militar, né? In 1964, the Brazilian military dictatorship. Moçada, o que é dictatorship? Ditadura. Como que eu posso identificar como ditadura? Pelo contexto do texto e por quê? Quando a palavra termina em ship, obrigatoriamente ela é um substantivo que se refere a coisa. Então, olhe bastante. A classe gramatical da palavra facilita você identificar o termo que você não sabe. Rolled in like a bad dream. Pelo amor dos meus filhinhos, cuidado com esse like. A gente aprende que like é gostar. O que mais que like pode ser? Lembra dos Beatles? Comigo. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. O que é esse like a dog? Eu gosto de um cachorro. Renata! Eu gosto de um cachorro, não, moçada. Like, não os Beatles. Então, preposição como. Tá vendo? Como um pesadelo, como um sonho ruim. Kicking off. O que é o verbo to kick? Chutar, né? Como que eu posso traduzir kicking off? É o pontapé inicial. Disparando a brutal 20-year-long military dictatorship. Uma pergunta para vocês. Por que eu não estou falando ali 20 years long? Exatamente, acho que ficou claro, né? Então, por isso. Ô, turma, é um adjetivo não tem S em inglês, vocês lembram disso? Então é 20 year long, um período militar, uma ditadura militar de 20 anos. President João Goulart fled, verbo que já apareceu na FUVEST. O que o João Goulart fez? Pensa no seu conhecimento prévio a respeito do texto. Fugiu. O verbo é to flee, o passado é fled, tá bom? To Uruguay, and with him went the hopes of progressive reforms. Moçada,
Normalmente o pessoal pergunta assim pra gente: existe possibilidade de cair gramática na FUVEST? Uma questão recorrente, que em geral eles têm cobrado, é questão de retomada de termo anterior. Então eles marcam um pronome e perguntam para você a quem esse pronome faz referência. Nós marcamos um aqui, ó, e perguntamos agora para você a quem esse him faz referência. Ao João Goulart, é isso? Moçada, se cair uma questão assim, não tem como errar, né? Bem fácil. Então é só você olhar uma, duas linhas anteriormente e se lembrar sempre da tradução do pronome. Sabe por quê? Porque se aparecer um X, você vai escolher uma alternativa que é uma pessoa do sexo feminino no singular. Se aparecer um he, uma pessoa do sexo masculino no singular e assim por diante. Legal? Passando o slide. E aí, turma? Pensando num outro momento um pouco mais atual, dificilmente a FUVEST vai apresentar charge para você na primeira fase. Segunda fase é possível, mas a temática aí dá para a gente saber algumas palavras interessantes. A charge, eu sempre falo, você deve analisar o texto sincrético, que mistura a imagem com o texto escrito, né? E você sempre analisa a imagem primeiro. E para a imagem você pergunta quem, onde, o quê. Quem é esse cara que está aí? O Maduro, presidente da Venezuela. O que ele está fazendo? Ele está se debatendo com um problema que ele tem, representado aí pelas abelhas. Que problema é esse? Ó, protestos antigovernamentais, antigoverno, né, na Venezuela. E o que ele está dizendo? Normalmente, o presidente Maduro diria o quê? Que é conspiração do exterior. Então, a gente separou ali, ó, I see foreign, que significa estrangeiro, palavra recorrentérrima na prova da FUVEST, conspiracy to carry out a coup. Carry out a coup. O que é o verbo carry out? Carry é carregar. Como que eu posso traduzir carry out a coup? Para realizar um golpe. Tá claro para vocês? Beleza? Alguma dúvida cruel no fundo do seu coração? Maravilha, turma. Desejo a vocês uma prova maravilhosa amanhã. Detone, tá bom?